Mas vamos lá. Vamos pro highlight do dia de ontem. A OAB, depois de anos dormindo em berço esplêndido, acordou e pediu o fim dos inquéritos. Dos inquéritos não, do inquérito das fake news. Os outros aí pode manter. Aqui só para vocês verem como os principais jornais do país narraram. O OAB pede ao Supremo fim do inquérito das fake news e fala em tom intimidatório. O que a Folha resolveu destacar na manchete. Em subtítulo, entidade critica elasticidade excessiva da investigação instaurada em 2019 pelo Toffoli. Apuração sobre o vazamento de dados é incluída por Dom Pedro III como desdobramento do inquérito. Já o Globo noticia: OAB pede a Fachin fim do inquérito das fake news, natureza perpétua. Investigação sobre a relatoria de Dom Pedro III começou em 2019 por iniciativa da própria corte para apurar ataques a ministros, mas passou a englobar outras apurações. Aí, olhando, teve o fato. Tá, beleza. E aí? Pediu, vai acontecer alguma coisa? Fachin vai fazer alguma coisa? O que a imprensa achou disso? Vamos olhar as análises. Começando aqui pela Bridge do lado do Estadão. O pedido do OAB tem força para encerrar a era do inquérito das fake news no Supremo? Talvez foi a terceira análise do vídeo de hoje, é a terceira menos pior. Os 7 anos de tramitação do inquérito das fake news deram ao Supremo uma ferramenta perene para se proteger de ataques. Era mesmo que esse inquérito, em algum momento, era para se proteger de ataque? Ou era para causar interferência política? Aqui já tem um ponto que eu vou discordar dela. Também alçaram o relator Dom Pedro III ao protagonismo político? Não sei. Obviamente, se não fosse esse inquérito, ele não ia ter tanto destaque, mas o que o alçou ao protagonismo político foi a própria imprensa, que viu essas ações e aplaudiu, e o tratou como um herói da democracia. E também os seus pares. Tanto no PT, né? Os pares dele no PT, os pares dele nos próprios Supremos, os pares deles na classe política, né? Porque os iguais se atraem. Se for um instrumento relevante na defesa do Estado Democrático de Direito e suas instituições, a investigação também seria a corte no mapa da polarização eleitoral vivida no país nos últimos anos. Não foi importante. Não teve nenhuma defesa de Estado Democrático de Direito. Pelo contrário, teve a violação do Estado Democrático de Direito. E essa é a terceira análise menos pior que temos hoje, para você ver o nível da imprensa brasileira. A partir de março de 2019, o inquérito passou a servir de balcão para o registro e apuração de todo e qualquer ataque à corte e seus integrantes. No início, parte dos ministros criticou o inquérito, especialmente devido à forma atípica que foi instaurado. Com o passar do tempo, o caso passou a ser visto pelos integrantes do tribunal como esteio da democracia e de si mesmos. Uma ala do Supremo discorda da decisão de Dom Pedro III de manter o inquérito aberto por tempo indefinido. Ainda assim, nos bastidores da corte, a análise é que não há maioria de votos favorável ao encerramento do caso. Veja só, eu tenho hoje 10, a vaga do Barroso não foi preenchida pelo Messias, então você não teria ainda, na concepção de hoje, eu acho que nesse caso, meu achismo, acho que se tivesse 5 votos, passava. Não sei se nesse caso teria o voto de Minerva do presidente Fachin pelo arquivamento. Mas vamos botar, eu acho que não tem nem 5 votos em tese. Vou botar, não tem nem 5 votos, né? Quem seria favorável a fechar? Tem nem 5. Nem 5. Ainda assim, uma discorda, não tem votos. E mais, ainda mais, né? Um eleitoral de conflagração política pela frente. Há no tribunal quem defenda a permanência do inquérito, ao menos até o fim do ano. Hoje a corte vive um clima de beligerância a partir da crise em torno aí do Banco Master. Aliados de Toffoli não gostaram da solução que deram aí, né, pro caso, tirar o Toffoli, tudo que vocês viram. E nos bastidores criticaram o Fachin por ter encampado a iniciativa. E Dom Pedro III está no time Toffoli. Acho que nem precisa avisar. Nesse cenário, chegou nesta segunda, dia 23, às mãos de Fachin, o ofício em que a OAB pede o arquivamento do inquérito das fake news. A entidade argumentou que o momento nacional recomenda a contenção, estabilidade e compromisso ativo com a pacificação institucional e acrescentou:
O Brasil não suporta mais viver sob tensão permanente e a naturalização do conflito entre instituições e atores públicos tem produzido desgastes progressivo na confiança social e da autoridade constitucional dos poderes. Diante do ofício do AV, Fachin tem algumas alternativas. Fachin pode registrar o pedido como ação autônoma, pode inserir no inquérito das fake news como recurso e pode ainda manter como um ofício mesmo. Até o fim da tarde desta segunda, ganhava a terceira opção. Uma coisa que eu já falei algumas vezes ao longo dos anos é que um dia esse inquérito será arquivado. E quando esse inquérito for arquivado, ele será arquivado e pronto. Vocês nunca saberão o que esteve dentro desse inquérito. Nunca saberão. Pode reclamar, pode chorar, pode falar que estou sendo pessimista. Ninguém nunca terá acesso ao que ocorreu dentro desse inquérito. São os dias mais tristes e trevosos da República Brasileira. Ninguém nunca saberá. Eles continuarão repetindo que foi importante, democracia, fake news, criminosos, e vocês nunca saberão quais foram os tais crimes, quem foram os tais criminosos. Eles vão continuar repetindo isso eternamente. Talvez daqui a 20, 30 anos, depois do arquivamento, com as pessoas já não mais vivas, aí talvez se abra essa caixa de Pandora. Não vai abrir. Talvez eu vou estar velho. Tá 70 anos de idade quando abrir essa porcaria. Por outro lado, o ideal seria o Fachin submeter o questionamento do AB à votação em plenário. Eu acho maravilhoso também. Votação televisionada. Marca para começar às 8 da noite. A gente pede pro Jornal Nacional, né, interromper aí o dia, fazer uma transmissão ao vivo e ver como cada um vai votar. Para se livrar do incômodo, que pode resultar em mais um elemento de atrito com o grupo de Dom Pedro III, Fachin pode simplesmente arquivar o pedido com o argumento de que o instrumento jurídico usado pela ordem não é o mais adequado para encerrar o inquérito. E ninguém sabe como encerrar também. Por fim, arquivar o inquérito a partir de um pedido do OAB soa pouco provável, diante da redução gradual da relevância política da instituição nos últimos anos. Hoje, tentativas de encerrar o inquérito, houve tentativas de encerrar o inquérito em alguns momentos. Eu não lembro quando. Antes dos ataques à sede dos três poderes, Dom Pedro III tinha planos de fazer isso. Tinha. A avaliação do tribunal era que o ambiente político estava mais tranquilo depois que Bolsonaro deixou o poder. Bolsonaro mudou depois do 8 de janeiro. No fim do ano passado, ministros defendiam em caráter reservado o arquivamento do inquérito. A avaliação é que o Supremo deixaria de ser alvo da polarização política depois da condenação em prisão dos acusados da tentativa de golpe. Aí veio o caso do Banco Master. Hoje, mesmo ministros que divergem de Dom Pedro III no plenário e na visão ideológica acham pouco provável que o pedido do OAB alcance o efeito desejado, ao menos neste momento. Por quê? Porque a maioria do Supremo está comprometida com o PT, com Lula, com Stabile, com Toffoli, com Moraes, com Flávio Dino, todo mundo. Estão todos juntos. Para minha surpresa, José Eduardo Cardoso, né? Ex-ministro aí do governo Dilma, falou que a OAB cumpre seu papel ao pedir fim do inquérito das fake news. E tem uma informação relevante que quem trouxe foi a Daniela Lima, de que o PT está tentando se descolar e vai dar. Eu deixei para falar isso depois pra você não entender. Por que o PT quer se descolar do Supremo? Tentar, né? Que vai ser impossível. Os advogados do Brasil estão cumprindo seu papel institucional, ou seja, eles estão diante de um inquérito que se prolonga há muito tempo. Então, estão pedindo um encerramento. A OAB fez bem em dirigir a petição. Cabe agora ao Supremo avaliar isso. Não vai avaliar, não vai arquivar, e essa crise vai continuar aumentando. Uma crise que o PT está no centro, que a Globo está no centro, que os jornalistas estão no centro. A segunda análise menos pior que eu separei para hoje foi do William Vac. A OAB escancara desgaste do Supremo com o inquérito das fake news sem fim. Segunda entidade, inquérito, produziu desgaste progressivo da confiança social e da confiança na própria corte. Aí diz lá, né? 7 anos sem data para acabar. Ei, diacho. Nasceu em contexto excepcional, admite OAB, contexto de confronto político aberto entre executivo e o judiciário, mas acabou virando instrumento de exceção. Acabou. Ele começou sem ser um instrumento de exceção, né? Ele só se perdeu no final. Durante 7 anos estava ok. Quando perseguia Bolsonaro e seus apoiadores, era a democracia. É agora que virou exceção. Não é essa palavra que o OAB emprega, embora a entidade admita que do jeito que foi tocado,
O inquérito das fake news produziu desgaste progressivo da confiança social, confiança na própria corte e, portanto, seria a hora de encerrar a investigação. Surgem então duas perguntas. A OAB levou 7 anos para constatar que o inquérito secreto, sem data para acabar, configurou em várias situações abuso de poder? Levou 7 anos? E como é que esse inquérito vai acabar, né? Sei que ele vai acabar. Como é que vai ser? Vai arquivar? Vai por boa vontade? Vai levar para o plenário? Vai fazer como? Ninguém sabe. Após anos endossando a maneira como Dom Pedro III conduziu esse instrumento excepcional, os colegas dele no Supremo Futebol Clube começam a duvidar da sabedoria política dessa conduta. Principalmente agora que, na figura dele, o inquérito de causa perpétua e o escândalo do Master se misturaram em uma só figura e na pior crise da própria instituição. Traduzido em uma frase da própria OAB, defesa da democracia é o respeito ao processo legal, à ampla defesa, ao contraditório e à liberdade de expressão. Pelo jeito, a OAB acha que faltou tudo isso no inquérito das fake news. Quem fez a análise menos pior de todas na imprensa, do que eu parei para ler, olha que eu li os textos na Globo, Estadão, Folha, Veja, toda essa porcaria, foi o Mário Sabino. Foi o único realmente honesto nas suas análises que, além de falar que o inquérito, a AB falou isso, ele coloca o dedo na cara do AB. O William Vac colocou, né? Levou 7 anos para acordar. Mas o Mário Sabino foi além. Foi o único que realmente colocou o dedo na ferida. Assumiu, né, baixou a aura nele aí de bolsonarista e falou, não, vou ser honesto. O Supremo não pode ser cúmplice de um ministro intimidador. Já meteu logo a chamada pé no peito. Aí começa. A OAB enviou um ofício ao Fachin, no qual pede o fim do inquérito das fake news. A OAB, um dia gloriosa no combate ao arbítrio, externa extrema preocupação institucional com a permanência e conformação jurídica de investigações de longa duração e quer que sejam adotadas providências voltadas à conclusão dos chamados inquéritos de natureza perpétua. Muito bem, finalmente a OAB se manifestou sobre a barbaridade, mas há um problema no ofício. Obrigado por falar isso, Mário Sabino. Ele fala em alto e bom tom. A entidade, a OAB, reconhece a legitimidade inicial do inquérito das fake news ao dizer que, aspas, é inegável que a instauração do referido inquérito ocorreu em um ambiente de grave tensão institucional marcado por ataques reiterados à honra e segurança de ministros da Suprema Corte, o que é um absurdo. Balela, conversa fiada. O único jornalista da imprensa que fala, cara, o inquérito tá errado desde quando começou e a OAB coaduna com isso, foi o Mário Sabino. Do consórcio, da direita não conta, do bolsonarismo não conta, tô falando jornalista do consórcio. No documento, a OAB acrescenta aqui, justamente por se tratar de solução institucional extraordinária, concebida para responder a circunstâncias igualmente extraordinárias, sua condução e permanência no tempo reclamam cautela ainda maior. É preciso que se repita, assim como os atos institucionais extraordinários da ditadura militar nunca foram legítimos, AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, o AI-6, que é o inquérito das fake news, e o AI-7, que foi a mudança lá do julgamento do impeachment, também jamais houve licitude nessas soluções institucionais extraordinárias concebidas para responder a circunstâncias igualmente extraordinárias que o Supremo inventou a partir de 2019, ofendendo os princípios constitucionais que deveriam reger o Brasil. Afirmar que a democracia brasileira não dispõe de mecanismos legais suficientes para combater ameaças circunstanciais e que, por isso, era preciso encontrar atalhos inconstitucionais, isso é discurso falacioso de gente oportunista. Temos um bolsonarista infiltrado. Mário Sabino teve seu dia de bolsonarista. Não chegaríamos no ponto que estamos hoje se a imprensa não tivesse apoiado. E o próprio Mário Sabino não tivesse tido o comportamento que ele teve. Agora ele acorda. Agora. Mas lá atrás, ele apoiou toda essa porcaria também. A turminha dele lá do antagonista, que ele era dono, Cruzoé, apoiaram e trabalharam em prol de toda essa patifaria. Aí agora ele fala isso. Vocês já imaginaram se o Jornal Nacional fizesse o verdadeiro juízo de valor da situação e botasse lá na boca do William Bonner desde 2019, dia sim, dia também, William Bonner contando para as pessoas os absurdos que estão acontecendo. Não durava um mês. Um único mês.
E ele fala, ó, esse papo do AB é papo mentiroso, chama a turma do AB de oportunista, destinado a amedrontar um rebanho de ingênuos. O reconhecimento de qualquer legitimidade no inquérito das fake news e nos seus assemelhados é deixar o caminho aberto para que a história se repita. De qualquer forma, a iniciativa tardia da OAB aponta para uma luz no final do túnel. E esperemos que a maioria dos ministros do Supremo caia em si para que saiamos deste período obscuro. O ofício é especialmente feliz ao reclamar a necessidade urgente de se voltar ao chamado leito constitucional. Tá lá um textão lá da OAB, eu nem vou ler esse textão. Textão chato. Sejamos ainda mais claros. A mais alta corte do país não pode continuar a ser cúmplice de Dom Pedro III, que há 7 longuíssimos anos vem usando o inquérito das fake news, onde tudo cabe para cercear o direito à liberdade de expressão, decretar prisões arbitrárias, intimidar cidadãos, como fez na semana passada com o presidente Edalna Fisco. Ele passou a ser investigado por ter ousado criticar o tribunal pela perseguição movida a profissionais da Receita. Se antes, Dom Pedro III usava o inquérito no qual se coloca como vítima investigador, relator e juiz para enjaular supostos golpistas, o ministro agora lança a mão da excrescência jurídica, inexistente até mesmo sob regimes muito autoritários, lá dos idos de 1940, para amedrontar quem dele exige explicações sobre suas ligações com o banqueiro do Master. E era previsível, a história ensina que o arbítrio nasce a pretexto de defender nações, povos, liberdades e morre inevitavelmente no lodo de interesses individuais que se opõem ao que ele se propõe a ser a defesa. É preciso sair logo dessa fase vergonhosa ou a democracia brasileira se tornará definitivamente um sistema de fancaria, em que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas já é assim. O Brasil já é assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui agora eu não sei. Não sei se o Pedro Doria ou a Mônica Waldvogel ganham o troféu do top bosta. Top bosta da imprensa brasileira. Eu acho que o Pedro Doria, tá? Dá pra ele aí, porque ele é sócio do Armínio Fraga. Isso aqui é como uma Mafian disse, né? Se você nunca conseguiu explicar o significado da palavra canalha, eu trouxe um vídeo para você nunca mais ficar em dúvida. Isso aqui é o Pedro Doria personificando o significado de canalha. E o jurista Adriano Soares da Costa, um cara mais à direita, óbvio, fala assim, ó, observem o desnudar desses jornalistas. O Pedro Doria defende que, em nome do paradoxo da tolerância, sobre o qual nem criticarei aqui, vale a tudo, inclusive forçar a mão no espezinhamento das garantias individuais e dos direitos fundamentais. Diz isso com certa superioridade moral, porque os inimigos destruídos eram outros. Os inimigos a serem destruídos eram os bolsonaristas. Agora em que a água bate no pescoço de todos, não. Aí a Constituição vale. Essa tese é tão descaradamente cínica que avilta a inteligência de qualquer pessoa com 2 neurônios. Escute só. Pedro Doria. É muito mais de acordo do que de desacordo. O ponto fundamental é o seguinte, e essa é quando você aponta a discordância fundamental, eu acho que já havia uma ameaça à democracia instaurada sim em 2019, e a partir dali eu acho que se aplicava o paradoxo da tolerância, que é você forçar a mão mesmo em algumas regras. Agora, isso quer dizer também, Lígia, que eu concordo com você que é uma forçada. Que você está forçando a barra, que você está tensionando coisas que colocar uma dentro do aqui? Claro, sim, mas deixa eu só para amarrar aqui, são 2, 3 frases, Flávia. O ponto que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte, é isso aí. Ali se forçou a barra em cima de direitos individuais e essa forçada de barra é, sim, um avanço em cima do alicerce de uma democracia. É que essa é a lógica do paradoxo da tolerância. Se você considera que você está ali, então às vezes você tem que fazer isso para defender a democracia. Se você não considera que você está ali, é claro que é simplesmente um avanço contra a democracia. Quer dizer, a gente sequer discorda da leitura de que é um avanço em cima de direitos individuais. O problema é que eu acho que se aplicava. E eu falo isso com certo embaraço e quase uma vergonha, porque
Porque eu acho que é um momento tão excepcional, entendeu? É o único momento na minha vida em que eu vejo na história do Brasil o paradoxo da tolerância sendo aplicável. Eu não quero parecer como aquele bando de gente, né, que fica na internet vendo o paradoxo da tolerância sendo aplicável a cada segundo por cada coisa que alguém fala. Eu acho que aquilo é um momento muito particular. Mas eu acho que se aplicava naquele momento. E essa eu acho que é a nossa discordância fundamental. E independentemente disso, a respeito das consequências, a gente concorda. Virou um monstro. Virou um monstro que está crescendo e que vai acabar tragando o tribunal e, de certa forma, põe também em risco a própria democracia. Flávio. Eu já disse que eu não quero ser político. Mas se um dia vocês quiserem me transformar em ditador por um dia, eu garanto pra vocês que eu vou dar um jeito no Pedro Doria. Eu vou dar. Ele vai assistir esse vídeo e eu vou olhar pra ele e sabe o que vai acontecer agora, né? Vai colher o que você plantou. Desgraçado. Ai. A gente não chegou aqui à toa. Não chegamos aqui à toa. Por isso que esse cara é sócio do Armínio Fraga. Ex-funcionário do Soros, do Armínio Fraga, né? Realmente, assim, ele administrava um dos fundos do Jorge Soros. Um dos fundos de investimento do Jorge Soros. Surreal, cara. Ele acha que é justo, né? Porque é o paradoxo da tolerância. E como é que você vai tolerar o intolerante? O bolsonarismo é intolerante. Ele não nos enxerga como seres humanos. Nós temos que ser abatidos. Só que eu fiquei na dúvida. Quem que é pior? Se é aquele desgraçado do Pedro Doria ou se é a Mônica Waldvogel? Que veja só o que essa senhora faz. Escute só, esse aqui é um pouco mais longo. Até ouvindo juristas sobre isso ao longo de... Quanto? 7 anos? 7. Até a natureza da coisa é complexa de explicar. Inquérito criminal. Inquérito policial. Qual é a lógica? Que está no Código de Processo Penal e que está no mundo inteiro. Pega um fato pretérito, acontece um fato criminoso. Vai lá o delegado, vai lá o investigador, vai lá... Reúne indícios de autoria e materialidade criminal e manda para a Justiça, que joga para o Ministério Público. Isso é o caminho de um inquérito. Inquérito não é algo aberto que vai abraçando tudo que for acontecendo em relação a uma corte. Então... a própria natureza da coisa, a mecânica da coisa, até é estranho chamar de inquérito, porque o inquérito é isso que eu acabei de explicar, desde que mundo é mundo. A gente tem um sistema jurídico ali da década de 40, do Estado Novo. Então, aquilo é inquérito. Isso daqui pode se questionar, tem fatos passados, mas o que acontecer também entra nele. O que acontecer amanhã também pode ser que entre nele. Né? Você vê que começa até bem. Você começa falando, o cara tá falando, isso aqui não dá nem pra chamar de inquérito. Porque nem o que é inquérito descreve o que é isso daqui. Começa bem. Aí a top bosta da Globo fala, não, peraí que eu tenho que abrir a minha boca de latrina. Minha boca de esgoto pra proferir mentiras. O plano coisa, por isso que tem o apelido de inquérito do fim do mundo, né? Exatamente. Do meio político. Não querendo relativizar o que você falou de ser a vítima, ser o acusado, claro que isso também é uma excrescência, mas a própria coisa é um inquérito, essa coisa também é algo que os operadores se questionam. Plantado, tudo assim, submerso, né? Sob o peso de um sigilo e do controle de um único ministro. E a gota d'água é justamente o fato de que funcionários da Receita, antes mesmo que se concluísse a investigação administrativa, que é o normal, já tenham sido indiciados, né? Já tenham sido convocados, aliás, como investigados. E depois o presidente da Unafisco, Kleber Cabral, por causa de uma entrevista, se transformar num investigado também, quer dizer, então aí o arbítrio já começa a ficar cada vez mais sério. Quais são os momentos excepcionais, acho que vale a pena, Léo, a gente voltar nisso, Vitor, que a OAB se refere. Quando foi aberto havia algo excepcional e isso já foi superado. Bom, então vamos olhar também o que era excepcional. Excepcional é que você tinha dentro do Palácio um gabinete do ódio que organizava um sistema de fake news
para atacar o Supremo e atacar adversários do então presidente Bolsonaro. Esse gabinete do ódio tinha na sociedade, nas redes sociais, um esquema industrial de produção e divulgação de fake news. E era, digamos, sob o guarda-chuva do próprio presidente da República. Daí a dificuldade de fazer a polícia investigar, de fazer a polícia agir, de fazer o Ministério Público, o próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, agir, porque tinha um poder do Palácio Planalto. Isso foi totalmente superado. Sim. Vocês entendem isso? Ali o brodinho em pé, sabe? Falando um absurdo. Cara, isso aqui nem quer dar pra chamar, velho. Nem quer tu dar pra chamar. Aí vem a desgraçada lá. Não, que eu excepcional, porque tinha um gabinete do ódio. Agora, vocês conseguem me apontar uma fake news criada pelo gabinete do ódio? Vocês conseguem me mostrar qual foi? Como é que essa fake news foi criada? Ela foi enviada pra quem? Bolsonaro? E por quê? Quem foi o remetente? Aí, depois, como é que funcionou lá o esquema industrial de mentira das redes sociais? Como é que funcionava? O Carlos mandava o quê? Um e-mail? A quem? Essa livre? Fala aqui, ó. Compartilha aí. Compartilha a mentira. Aciona os robôs. Liga os robôs. Robôs! Eu não aguento a coisa dessa, velho. Sabe? Aí eu pergunto, qual é pior? Uma mentira dessa, aberta, na Globo, aberta, ou o Perdório? Eu não sou muito fã de processo, né? De verdade, porque eu acho que nem resolve. Mas esse tipo de fala aqui, gente, eu não consigo compreender como isso aqui não é alvo de processo. Processar na pessoa física, por calúnia e difamação. Processo. Pá, meteu o processo. Ainda que não dê nada, mas processar. Só pra colocar o assunto na roda, em pauta. Coloca aí assim, vamos processar essa desgraçada. Não dá, bicho. Não dá, sabe? Não dá. Então, pessoal, o único caso da história do Brasil, que ficou provado um uso de robô para ataques em redes sociais, ficou provado. Deixa eu ver se acha aqui. Achei já. Achei. O único caso que ficou provado, esse aqui, eu não sei se vai ter ele completo. Foi esse daqui, ó. Eu descobri um caso por conta desse tweet. Eu fiz esse tweet aqui e descobri um caso de robô. Lula está visitando todos os amigos do Foro de São Paulo ao redor do mundo. Nada novo. Mas amanhã vocês não acham estranho o Moro na Alemanha? Foi pedir permissão bem internacional, pressão internacional para ser eleito? É inacreditável a normalidade que a mídia trata o tema. E por alguma razão eu fiz esse tweet no computador. Eu não sei porque eu lembro do dia. Eu fiz esse tweet. E assim que eu terminei, gente, de fazer esse tweet, eu cliquei nesse tweet. Eu cliquei. Cliquei assim, ó, apertei o botão de clicar. E aí aconteceu isso daqui. Na hora que eu cliquei, assim, ó, gente, ó, eu terminei de fazer esse tweet, apertei o botão Enter. Pá! Aí fiz o Twitter. Por alguma coisa eu falei, vou clicar. Quando eu cliquei, tinha um comentário de um perfil chamado Fake Dói, com 2 linhas de texto, 3 emojis e uma hashtag e uma imagem. Aí para e pense. Eu terminei de fazer um tweet, apertei um botão e não deu nem 10 segundos. Eu já tava clicando. Gente, vocês acham que é possível que uma pessoa em 10 segundos escrever esse texto, colocar 3 emojis, uma hashtag e uma imagem? Ainda que a pessoa tenha isso daqui no copiar e colar. Imagina, eu teria que ter apertado o botão Enter, essa pessoa teria que ter aberto o Twitter no mesmo segundo que eu apertei o Enter, viu minha postagem, já ter salvo lá na área de transferência o texto para ele só colar a imagem porque foram menos de 10 segundos. Quando isso aconteceu, eu falei, cara, tem uma coisa estranha. É humanamente impossível me responder tão rápido. Aí eu fiquei de boa. Falei, peraí. Tem uma coisa estranha aqui. Eu não fui esse caso no primeiro dia. Aí eu fiquei monitorando. Aí eu comecei a coletar postagens. E comecei a ver se tinha algum tipo de padrão. E aí eu cheguei a fazer um tweet. Ah, pronto, aqui, ó. Olha como tava na minha timeline. Gente, foi exatamente 2 segundos. 2 segundos.
Eu fiz a postagem 39 segundos atrás, 37 segundos, 2 segundos depois o cara postou. Eu falei, ó, peguei um bot do Sérgio Moro me seguindo com 2 segundos no ar. O cara postou texto e imagem. Ainda que tivesse texto no Ctrl+C, não daria para texto e imagem 2 míseros segundos. E aí eu comecei a arquivar, né? Arquivei essa postagem. Aí eu fiz outra, depois para testar já na sequência. 15 segundos de diferença. O mesmo texto, a mesma imagem. Aí eu comecei a arquivar. Aí eu salvei, né, o perfil do cara. Todas as postagens que eu compartilhava, que eu dava RT, que eu fazia qualquer coisa, esse cara fazia. Esse aqui não tá o material completo do que foi para vídeo. Eu coloquei várias coisas. E aí eu comecei a notar que o quê? Que o perfil desse cara... Aqui, esse post do Renato deu DRT. Ele era e comentava. Aqui na parte de baixo, ó, antigamente aparecia no Twitter, quando era acesso... Assim, ó, é Twitter for iPhone, Twitter for Android. Mostrava se a pessoa estava usando o Twitter pelo celular, se era iPhone ou Android. Era Twitter for PC, eu acho que era para mostrar, ó, o cara tá usando o computador. Esse cara aparecia assim, ó, vigia gado. Eu falei, ó, peraí, vigia gado? O que é isso? E aí eu lembro que eu comecei a dar um bizu, né? Aí eu fazia aqui o teste, botava a data e tudo mais, e aí... Ele me respondendo. Ele também tinha respondido outras coisas nessas postagens. Deixa eu ver mais. Aí, ó, faz um post com a palavra amor que você pega o rato. Aí ela começou a entender. Aí depois ele atualizou o bot também, vigiagado. Esse aqui era um bot que o cara usava no PT, na época. Enfim, aí eu explicava como isso que ele tava falando era cyberbullying, coisa. Aí eu falava sobre bot, se era bot ou não. Fiz um levantamento mostrando que pela análise, basicamente, tudo automatizado nos tweets. Basicamente configurava que era um robô. 99% de chance, né, na distribuição de hashtag. Aí, aqui você via, ó, Twitter Web App. Essas postagens ele realmente escreveu. Aqui não era o vigia gado. Aí eu mostrava. Ele seguia a turma da MBL, vem pra rua, né, tudo mais. Aí que mais? Aí eu falava que o MBL já tinha feito isso no passado, usar um aplicativo irregular. Eu sei que acabou que esse cidadão... Eu não sei se vai estar aqui nesse... Não tá nesse vídeo, foi o vídeo depois. Ou tá aqui. Esse cidadão que fez esse perfil, ele era de uma empresa... Aqui, ó. Edmar Rangel, eu acabei achando. Ele era da Softplan. Essa empresa, ela... fazia parte aí do gerenciamento, na época, né, de vários softwares do sistema de justiça ao redor de todo o Brasil. O ESAG lá, que todo mundo usa, né? Todo o judiciário brasileiro usa, o cara trabalhava numa empresa dessa. E aí eu mostrei lá, no site de tribunais. Esse caso aqui cresceu a ponto da empresa virar público para pedir desculpas sobre o que estava acontecendo. Moro já tinha participado, né, eventos dessa Softplan na época. E depois ainda se viu que esse cara, ele era amigo do irmão do Moro. Assim, o único caso de robô que ficou provado na história, provado assim, tudo catalogado, a empresa disse que foi o robô do Moro. Ninguém se interessou na época. Ninguém. Agora, a Globo News quer acusar o Bolsonaro, o bolsonarismo, de ter um gabinete do ódio. Quando se provou que o Moro tinha um gabinete do ódio, um robô, inclusive ligado ao irmão dele, eram amigos. Vamos varrer para debaixo do tapete. E como sempre, eu denunciando sozinho, né? É incrível, velho. Por conta de pessoas como a Valdi Vogel e o Pedro Doria, o William Vac faz uma fala decente, falando que ninguém leva mais a imprensa a sério. Pior que eu até levo, viu? Eu até acompanho essas porcarias com frequência. Tem que ler. Fato, a credibilidade da imprensa foi pro ralo, afirma categoricamente William Vac. Vimos 2 exemplos do porquê as pessoas pensam nisso. A credibilidade da imprensa foi pro ralo. Isso não tem problema nenhum dizer isso. Eu, na minha carreira jornalística, eu sempre tentei não brigar com a notícia.
Ou seja, eu posso gostar do que acontece ou não gostar do que acontece, mas se é notícia, é notícia. A notícia a credibilidade da imprensa foi pro ralo. Quando você usa a expressão gatekeeper, nós, agora estou falando aqui não do jeito corporativo, eu estou falando da minha posição como pessoa, como profissional de comunicação. Gatekeeper a gente entende como o guardião da veracidade objetiva dos fatos. Então é mais ou menos assim. Eu não gostei deste fato que me apresentaram, mas se ele foi publicado ou se ele foi divulgado em tal lugar, então aquilo procede. Este, da nossa entendimento, profissionais de comunicação, é o entendimento da expressão gatekeeper. E esta é a condição que nós perdemos. Porque aquela referência, puxa vida, será que isso aqui é verdade? Mas veio de tal lugar. Então, se veio deste lugar, e este lugar é reconhecido como guardião da veracidade objetiva dos fatos, então eu posso não gostar do fato, mas a veracidade objetiva está preservada. Isto se foi. Pro bem ou pro mal, cada um tem a sua opinião a respeito. Mas isso acabou. Pior que acabou mesmo, viu? Sem querer ser arrogante, acho que, tirando eu, poucas pessoas aí na imprensa e na direita realmente estão atrás de fatos mesmo, concretos. Eu só olhar aqui, foi 18 de março ali, né? Deixa eu ver aqui mais ou menos. 18 de março de 22. Deixa eu ver. 876. Capas. 87. Deixa eu ver. Procurar aqui como era a capa. Aqui, achei. Foi o vídeo 885 e o 886. Cadê? Aqui, ó. Mas aqui precisa da capa. Aqui, ó. Dossiê robô pro Moro. E o outro era o 886. Irmão de Moro é amigo do robô. Deixa eu olhar aqui. 886. 886. 886. Deixa eu ver o que tinha nesse caso aqui. Histórias que vem. Ainda levantei a hashtag na época, né? Hashtag MoroDroid. O Android do Moro. Olha o Dom Lancelotti. Eita, Dom. A gente sempre junto, hein? Do outro lado. Babado só presta grande. Sabe aquele cara que tá perseguindo Kim Pen via bot, impulsionando o hashtag do Sérgio Moro e que foi exposto no dossiê de hoje? Adivinha? Diga que o cara é amigo e ainda segue um ao outro no Facebook, né? Irmão do Moro, César Fernando Moro. Ele tava lá, né? Amigos, miguxos. Aí eu falar o quê? Aqui é IADTEC. Acho que é esse da IADTEC. Ele estudou na IADTEC, não é isso? Deixa eu ver se tem algum lugar aqui. Campina Lagoa. Eu não vou lembrar 100%. Tá, IADTEC, uma coisa ligada ao Moro. Aqui, ó, IADTEC. Tomou curso com o irmão do Moro. Aprendeu a fazer robô com o irmão do Moro na época. Aí, absurdo. Tentaram de o meu irmão Sérgio Moro resolveram me colocar como um reacionário antipetista. Não, aqui é postagem antiga. 2014. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Professor na Unipar. Também é professor, ambos, né? Na formação acadêmica. Aí estudou com a peça. Aqui era o Moro. Eu não sei se a Softplan se pronunciou em algum momento. Eu não vou saber quando foi. Mas aqui eu tô falando de outros assuntos. Aí depois de outras coisas. Aí. Relembrar é viver. Pega lá. Episódio 886, 887, 885. Robô do Moro. Isso ninguém quis investigar, né? Porque é do sistema, é do regime. E o regime queria investigar, né, milícias digitais. Devia ter atrás. Não foi. Não foi. Porque nunca foi sobre milícias digitais. Nunca foi sobre fake news. Nunca foi. Sempre foi sobre destruir o bolsonarismo. E o simples fato também do bolsonarismo, das pessoas da direita, nunca terem dado atenção a essas coisas, mostra que, assim, eu acho que se você tivesse na época, pegar esse caso específico, na época, olha o que está acontecendo, olha isso daqui, você no mínimo ia criar o constrangimento, porque com a direita era acusação sem prova, e agora você tinha uma prova. Você forçar a imprensa a falar de algo que tinha provas, mas não aconteceu. Aí aqui tá o que eu falei na introdução. Não é piada. A turma dos Soros no Brasil
quer que o Supremo volte para casinha. Não é piada, não estou aumentando. Entidades divulgam um manifesto, ninguém acima da lei sobre o Supremo. Veja a íntegra. Não trouxe a íntegra, não. Vai ser lá no Largo de São Francisco, na Casa do Golpismo. Entidades civis, jurídicas e empresariais divulgaram na tarde desta segunda um manifesto intitulado Ninguém Acima da Lei, que pede o saneamento institucional e ético do judiciário e a definição transparente de parâmetros éticos que orientem a atuação dos ministros das Cortes Superiores. O documento vai ser na próxima segunda, lá na USP. Alguém da direita deveria ir com a plaquinha. Nem a turma do Soros aguenta o Xandex. E lá, se manifestar. Lá para bater pau, falar assim, estamos em choque. Vocês, sabe, autoritários, que defendem absurdo. Nem a turma do Soros, que tá na ficha de pagamento do Open Society, consegue aturar uma bosta dessa. O documento faz críticas à atuação das Cortes Superiores, uma sucessão de episódios noticiados sobre captura do orçamento público por meio de super salários bilionários, comportamentos inadequados, conflitos de interesse, causam perplexidade social e acentuam os riscos de erosão de sua legitimidade. Aí você fala, mas será que está falando também do Supremo? Também fala que a cúpula do Poder Judiciário tem a missão constitucional de representar o mais elevado padrão de ética, integridade e compromisso com os valores democráticos, mas que tem demonstrado práticas que levantam suspeitas e geram desconfiança, comprometendo a sua imagem. Cúpula, Supremo. E, para não restar dúvidas, as revelações envolvendo o Banco Master, ainda iniciais, são representativas desta situação. E tá ali, ó, a turma dos Soros. Tá a Transparência Brasil, que é ligada à Transparência Internacional, recebe do Open Society, e a Derrubando Muros, já para vocês. É o Manchester 360. Além disso, você tem o advogado da Natura, Fábio Barbosa, um globalista aberto, que fica à frente da PNBE, que é Pensamento Nacional de Bases Empresariais. Aí veja só, eu deixei aberto aqui o site da Derrubando Muros. Olha cá. Olha a nata. Você tem, vamos começar daqui, né? Ana Toni, secretária do Clima do Lula, ex-diretora da Fundação Ford, membro do Fórum Econômico Mundial. Aí tem o Lavareda, lá do IPESP, o AOD, safadinho, Armínio Fraga, ex-funcionário do George Soros. Vou pegar nomes conhecidos. Christian Lynch, esse aqui, o Lynch dele de relinche. Ele relincha igual um cavalo. O Conrado Ubeda é um jurista que adora reclamar de tudo lá na Folha de São Paulo. Descendo. Aí tem o Fernando Gabeira. Vocês conhecem quem é o Gabeira, né? Lá da Globo News. Lottenberg. Esse aqui é parça do Dória. Fica à frente lá da Conib. A mesma Conib que, enfim, né? Tem uma seletividade. Que acha que Lula é amigo de Israel. Pronto, é esse aí. É esse aí, o Lottenberg. Aí você vai descendo. Horácio Laffer Piva. Aqui é a família que está na gênese do golpismo brasileiro. É a família que era sócia lá dos Monteiro Aranha, né? Que era o Olavo de Souza Aranha, lá do grupo Monteiro Aranha. Então, todos juntos aí. Hussein Kalou, outro globalistazinho. Tinha lá um movimento com a Ilona Zabó, que é a garota do Soros, né? Era o movimento Acredito. Foi o ex-Felipe Martins do Temer, era a função do Hussein Kalou. Maravilhoso, né? Isabela Teixeira, globalista, ex-membro do Lula, né? Meu Deus do céu. João Amoedo, banqueiro safado do Itaú. Vai descendo. Pega só nomes conhecidos. Vamos pra cá. Guimarães. Não, Luciano Guimarães, não. Trindade, pá. Deixa eu ver, mais conhecido. Ó. Moreira Salles. Não precisa falar mais nada, né? É Moreira Salles. Miguel Reale Júnior, também outro, né? Junto com a Mônica Sodré. Nelson Jobim, ex-ministro do Supremo e atualmente no Conselho do BTG. E até hoje não recebeu a única oferta de emprego para trabalhar no BTG. Estou chateadíssimo. Pedro Dória. Pedro Dória. Oh, meu Deus do céu. Aí tá aqui, ó, em memória, né? O Raul Jugman tava lá, que é do IRE do Valfrido Vardi. Até então era advogado do Paquito, né? Ex-patrão do Moro. Ai, esse Ricardo Rangel eu não quero crer que é o jornalista do Platô BR, né? O parceiro do Guilherme Amado.
Roberto Freire, descaradinho. Enfim, Samuel Pessoa, da turminha aí da Farinha Lima. Sérgio Fausto, presidente da Fundação FHC. Tabata Amaral, dispensa apresentações. Enfim, e tem mais um nome aí. Só botar alguns. A nata do golpismo brasileiro, né? Da galera do Soros. Nem essa gente aguenta mais o Supremo, velho. Eu espero que Dom Pedro III dê um enquadro em todos eles. Antes de cair, Dom Pedro III, leve pelo menos o jornalista do consórcio. Ó, gente, se essa crise terminar sem nenhum jornalista do consórcio preso, nem que seja uma busca e apreensão, eu vou ficar triste. Tô falando a verdade, velho. Eu realmente torço pra alguém ser preso. Eu não quero mais, eu não aguento, eu não vou aguentar ver essa crise acabar só com os bolsonaristas sofrendo. Umzinho desse aí tem que rodar também, pô. Eu tô torcendo pra eles se darem mal mesmo. Fala abertamente. Aí pra você entender lá atrás, porque tá falando o Zé Eduardo Cardoso, provavelmente defendendo a OAB, não precisa entender também esse posicionamento, nem a turma do Soros tá aguentando mais, porque os números não mentem. Não adianta brigar com os números, né? Você pode até brigar com a notícia, como diz o Lenvac, mas os números, rapaz, tente não brigar. Aí uma coluna que sai na Folha de São Paulo, uma vez por semana, que é o encaminhado com frequência, eles sempre fazem análise lá do power de grupos de WhatsApp. Bola da vez, Supremo. Supremo é a principal pauta política no início do jogo eleitoral. Enquanto Lula enfrenta desgaste no carnaval, a direita vive racha interno, crise do Master domina debate nas redes. Esse é um cenário em que qualquer político vai querer evitar ter seu nome envolvido com a crise envolvendo o tribunal. Ninguém quer estar próximo da crise. Nem o Lula. Principalmente o Lula. Tá vendo o negócio ali? Aqui, deixa eu ver. Nada relevante não. Mas o tema que realmente... É porque ele faz uma introduçãozinha falando do Lula. Ah, o Lula lá saiu queimado do carnaval. Eu não tô nem pro Lula. O tema que realmente tá circulando, o debate público, é outro. Crise institucional envolvendo o Supremo e o Banco Master permanece como o principal eixo de engajamento nos grupos. Entre as manifestações opinativas dos últimos 7 dias, olha só, mais de 99% foram críticas ao tribunal e aos ministros. As menções neutras e positivas não bateram nem 1%. Eu nunca vi um número desse. Gente, essa matéria não é uma matéria opinativa, assim, a maioria. Não, eles realmente quantificaram. Se eles encontraram 10 mil mensagens, aproximadamente 9.900, mais de 9.900 mensagens, 10 mil, são negativas. A matemática é essa. Se tiveram 100 mil mensagens, foram mais de 99 mil contrárias. Foi mais de 99%. Rapaz, nem o Lula tá desse jeito. Esse é um cenário no qual qualquer político vai querer evitar a todo custo ter o seu nome envolvido com a crise. Quem que tá colado no Banco Master? O Lula tá tentando sair a todo custo. Os principais alvos são Toffoli, absurdo isso, Dom Pedro III, inacreditável, especialmente após a circulação de conteúdos que os associam ao Paquito. A narrativa predominante é de blindagem e proteção institucional, frequentemente acompanhada de questionamentos sobre imparcialidade. A média de radicalização das mensagens críticas supera a dos demais temas analisados. O Supremo, portanto, é a principal pauta política nesse início do jogo eleitoral. E essa matéria também fala uma coisa curiosa, olha só. No campo da direita, o conflito interno cria instabilidade e um racha na base de apoiadores. Os recentes embates envolvendo Eduardo, Michele e a Beyoncé de Ouro Preto somaram 75% de críticas, enquanto 25% apelam para que haja uma conciliação entre as partes, a famosa turma do deixa disso. A maioria das críticas, 84%, não contém xingamentos explícitos, mas acusações de sabotagem, vaidade ou desvio de foco. Me alegrei. A turma do deixa disso, do vamos unir diretamente de união, é 1/4, 3/4 das pessoas acordaram e estão cobrando. E 84% das críticas são críticas educadas, sem xingamentos, cobrando apoio. Deixa a vaidade de lado.
né? O foco é eleger o Flávio. E a direita limpinha, né? Ai, só varrendo o pá debaixo do tapete. Rapaz, velho. Sabia que é a tia do Zap, mano. As tia do Zap. Aí, ó, exatamente. No Zap é a tia do Zap. Sempre sendo aliado da tia do Zap. Salve, tia do Zap. Tamo juntos. Tamo juntos. Ó nós aí, ó. Ó nós aí, ó. Somos os 75%. Aí a Daniela Lima complementa essa questão da crise. Crise de imagem arrasta Supremo para a eleição e dá gás à oposição a Lula. A crise de imagem que dragou o Supremo nas últimas 2 semanas inseriu um novo ingrediente no panorama da eleição deste ano e tende a inflar o discurso da oposição, seja no campo da disputa presidencial, seja em relação aos estados. A avaliação é de publicitários e marqueteiros que estão em campo levantando dados, gente que tem números, essas pesquisas, trackings, números. Não é achismo, não é opinião, é número. Levantamento para saber desgaste para as mais diversas candidaturas Brasil afora e foram ouvidos pela coluna. Aí veja só, a segurança neste momento deixa de ser o grande tema da eleição e a sensação de desequilíbrio institucional entra em cena como um componente importante do debate. Na cabeça das pessoas, independentemente do lado ideológico, a ideia de que o judiciário está disfuncional ganha corpo. Independência de direita e de esquerda, cara, tá absurdo o judiciário. Nem a esquerda tá tancando. E isso, obviamente, pesa sempre mais contra quem está no poder, contra quem é visto como establishment, ou seja, contra Lula. Isso publicitário Paulo Vasconcelos. Para Vasconcelos, a pregação antissistema, que marcou a eleição de 2018, vencida pelo Bolsonaro, ganhou um novo impulso, e a ideia de que o combate à corrupção passa por uma espécie de reforma geral do Estado passa a ser um componente eleitoral. A direita, que já vinha priorizando a eleição de senadores com o mote desta forma a viabilizar o impeachment de integrante do Supremo, passa a ter um caso palpável para explorar nos palanques estaduais. Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato, né, à presidência, que melhor performa contra Lula e que já é um crítico contumaz do Supremo, né? A percepção de que o Supremo passou a ser uma vidraça e não mais uma vitrine também chegou às mãos do governo Lula. Em entrevista ao UOL, por exemplo, Lula, questionado sobre a discussão de uma reforma no Supremo, disse não ser a princípio contra o debate de qualquer tema. Já ali fica evidente a tentativa de tomar equidistância. Analisa Vasconcelos, Lula já está tentando se descolar. E quer mais um indicativo? Boulos diz que o Supremo foi importante para preservar a democracia, mas não está acima do bem e do mal. Não está acima do bem e do mal. Não está acima do bem e do mal. Aí, o que é que a turma do Soro tá? Ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei, ninguém está acima do bem e do mal. Até as falas do Boulos são parecidas com a turma do Soros. E o Boulos é da turma do Soros. Olha que coisa, né? Aí você vê o Cardoso. Fala, rapaz, a B tá certa. Um petista. O PT tá tentando se descolar do caso. Não é à toa, gente. Os números. Vejam que vazou os trackings da Atlas Intel, que eram sigilosos. Era só para os clientes terem acesso. Vazou o tracking. O André Roman afirma isso, né? Que é o dono do Atlas Intel, está investigando quem vazou. E mostrando, durante o carnaval, mesmo na Atlas Intel, Flávio Bolsonaro já estava liderando o segundo turno. O caso do Banco Master, rapaz, tem que ser resolvido o quanto antes, viu? Porque quanto mais tempo o caso do Banco Master fica aí, mais desgaste está gerando para Lula e para o Supremo. Até o Boulos, gente, até o Boulos já está criticando o Supremo, cara. O Supremo foi importante para o Brasil para preservar a democracia contra quem queria dar golpe de Estado. Isso não quer dizer que o Supremo ou qualquer outra instituição esteja acima do bem e do mal. O Boulos falou isso. Imagina como não está o clima no Palácio do Planalto. E Lula viajando. De férias. A Lulinha. Até uma hora. Eu falei, eu espero que devem comentar sobre isso, mas tinha muita coisa nessa primeira parte. Aí, tudo deu errado, né? Tá tudo dando errado. É das fake news deu errado. E como é que resolve isso, né? Aí a galera da CNN teve também um momento de verdade. E tá ali, né? O freio vai no Supremo.
Só vai vir nas eleições. Não tem pra onde correr, né? Até eles já admitem. Obrigado a Kitsuki por esse corte. Escuta só. Hoje o professor Marcos Mello, num artigo na Folha de São Paulo, ele diz o seguinte, olha, em todo pensamento sobre separação e equilíbrio de poderes, o judiciário sempre foi aquele poder que menos ameaçava porque ele não tinha nem acesso ao cofre nem acesso à espada. E de fato ele continua sem esse acesso, mas ele começou a utilizar instrumentos para poder acobertar problemas de desvios, né, e problemas comuns, né? Problemas ordinários de desvio, de suspeita de corrupção, de relações indevidas. Então, ele se reveste de um discurso político institucional, quando, no fundo, ele virou um escudo de proteção de indivíduos. Né? De indivíduos. Agora, a questão é, quem julga esses indivíduos? A gente tem um desenho constitucional que define que o Senado deve fazer isso. Né? O problema é que existe uma barganha entre esses indivíduos do STF e indivíduos do Senado para impedir que isso ocorra. Me parece, William, que o remédio que existe é a eleição. Acho que a população, em grande medida, vai perguntar aos seus candidatos ao Senado o que eles pensam em relação ao STF. E me parece que o caminho político, né, ele vai acabar partindo por ali, porque hoje eu não vejo no STF e nem na Justiça força normativa para poder fazer uma reforma por dentro. No Supremo não vai vir nada. De lá não vai vir nada. Nada. E de repente fechar falando de eleições, né? Olhem para isso aqui, o Jota, aquele portal do mundo jurídico, são os três principais. Jota, Migalhas e Conjur. O Conjur é muito próximo do Cooper Gilmar Mendes, o Jota é do Barroso. Ligado muito próximo do Barroso. O Migalha eu não sei a quem. Mas enfim, o Jota tem agora como um dos seus colunistas Humberto Ribeiro, cofundador do Sleep Giants. TSE tem desafio histórico de reafirmar sua autoridade diante das Big Techs. Quer censurar a direita, né? Os caras querem a todo custo dar alguma vantagem pro Lula. A Edson comenta, né? Sabe quem é que tá dentro desse debate, sugerindo as regras pro TSE nas eleições de 2026? NetLab e Sleep Giants. Sabe quem assina a matéria opinativa? O cofundador e diretor jurídico do Sleep Giants Brasil, membro do Conselhão do Lula e do Conselho Consultivo da Anatel. Pois é, Tsuki. Este é o nosso Brasil, mas o cenário, querendo ou não, os trancos e barrancos, é bom. É bom. Amanhã tem assunto pra comentar, né? Acho que o caso do Banco Mais será mais prioritário, fala essa questão desses inquéritos. Sempre tem espaço, né, pra relembrar alguma história do passado. Às vezes eu tô montando vídeo e nem lembro. Às vezes quando eu lembro eu organizo, mas me vem na cabeça as horas. Uma coisa é você ler a notícia, outra coisa é você começa a falar. Aí, sabe uma conversa, começa a falar, rapidinho, vem, deixa eu lembrar aqui. Aí fico cavar essas histórias. Ontem e hoje, né, de forma bem aleatória. Enfim, esse é o Brasil. Esse é o consórcio. Eu tenho fé em Deus, véio, que algum jornalista do consórcio vai ser preso. Não é que eu tenho fé ainda não, eu tô torcendo pra isso acontecer. Só a gente tem que aprender na pele. Porque nem a OAB pedindo fim de inquérito, sabe? Nem o pedido de fim de inquérito é um pedido honesto, como destaca o Mário Sabino. Nem quando a imprensa repercute o assunto é com honestidade, não é com mais safadeza, é justificando a perseguição. Ah, Jesus. Eu vou mandar todos esses recortes. Você vê lá no Telegram, se você quiser, o link tá na descrição. Se gosta do meu trabalhinho também, quiser dar um pouco mais, pode ser membro do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro. kimpaim.com/br. Tudo isso está sendo registrado. Quer dizer, já está tudo sendo registrado mesmo, né? Já tem 36 atlas publicados. Glória a Deus. 75% da era Lula, 100% concluída. Ninguém nunca vai apagar isso. É um material que nunca vai envelhecer. É o único registro da nossa era. Falavam tanto, né? Que não pode deixar a esquerda falando sozinha e tudo mais. Temos que escrever livros. Tá aí, 36 publicados. Com todos os assuntos que às vezes só ficaram nas redes sociais. Pouco foram comentados pela imprensa. Em especial, né, as tramóias contra Bolsonaro e a direita. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Falou, meus amigos. Fui!